Bom, algumas pessoas me chamam de Crystal Boy, mas nas ruas eles me conhecem como Mazola Marknow. Eu acho que eu sou o garoto negativo. É assim que eles chamam de vez em quando. Meu estilo de pintura é o realismo, mas eu tô tentando trazer isso pro meu mundo e estilizar do meu jeito, pra não ficar aquela coisa de plástico, sabe como é que é? Mazola, meu pai que teve a ideia de me chamar de Mazola. Na verdade, foi de uma história em quadrinho que meu pai criou. Meu pai também é artista plástico, grafiteiro, que ele tinha um personagem chamado Morrolas. E aí esse personagem tinha um ajudante, que era o Mazola. E sabe como é que é? Apelido se odiou, vai pegar. E nessa que pegou, bom, eu tive que aceitar. E aí pensei, se eu vou ter que aceitar um nome que não fui eu que coloquei em mim, pelo menos o segundo vou... E aí a primeira lata que eu pintei foi a No, uma das primeiras latas que teve. Ela tinha até o foguinho preto na época. E aí eu gostei muito na época e decidi colocar Mark No. Caramba, a No vai saber disso, né? Droga. Eu comecei a fazer arte para ser visto. Eu acho que foi um motivo até ruim pra entrar na arte. Tipo, comecei desde cedo, eu tinha uns 14, 13 anos e eu não tinha muitos amiguinhos na escola e tal. E, tipo, eu era aqueles moleque invisível, sabe? Que só queria uma chance de mostrar o que fazia e tal. E aí nessa, eu tive a chance. Um professor meu viu que eu desenhava, que eu gostava muito de fazer isso. E aí ele pensou assim, por que a gente não faz uns murais na escola? E ele forrou umas cartolinas, uns papel craft, assim, forrou a escola toda com aquilo. Eu acabei fazendo, sabe, os murais e todos os períodos da escola viram. E foi muito louco que, tipo, pela primeira vez eu me senti, tipo, fazendo alguma coisa legal, tipo, mostrando quem eu era pra... E aquilo encheu o meu coração de alegria, não de ego ou algo do tipo, mas caramba, eu tenho um bom trabalho. Por mais que fosse uma merda na época, mas eu fiquei muito contente com aquilo. Então eu comecei a fazer. O primeiro grafite que eu fiz mesmo, foi uma merda, assim, ficou horroroso. E adivinha qual é o estilo que eu tentei fazer já de primeira? Realismo. Eu lembro quando eu falei pra ela que eu queria ser artista. Ela detestou. A gente brigou muito, eu e minha mãe brigamos muito por isso, por muitos anos. Querendo ou não, essa vida é uma vida que não é estável, é instável. E acho que a minha mãe não queria que eu tivesse problemas no futuro. Eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai quer isso. Diferente do meu pai, que já falou, é isso mesmo, você tem que fazer isso, é isso que você tem que fazer. Meu pai, como ele é artista, ele sempre gostou dessa coisa de ter praticamente um hobby. Meu pai me deu uma perspectiva muito grande de como me portar, de como agir, de como me comportar, de como executar meus trabalhos. Esse lance do negativo foi uma coisa que eu quis criar a realidade, sabe? Tipo, minha própria realidade, minha própria cabeça, do jeito que funcionava. E não é à toa que o apelido Crystal Boy vem por causa disso. Vem por causa dessa necessidade de ter uma realidade só sua. É o Crystal Boy, é como se ele pudesse viajar entre as dimensões. Sei lá, é só um garoto que pode fugir. E não é todo mundo que pode fugir, entendeu? E o realismo, ele sempre foi um teste de paciência pra mim. Eu não me enquadrei em nenhum estilo, porque eu fui pra letra, não aconteceu, fui pro personagem, não aconteceu. Tentei uns 3D, não aconteceu. E de todos os estilos, de todos os que eu tentei, o realismo foi o que foi o mais frustrante e o que mais deu errado de primeira. Mas foi o que eu mais falei, nossa, é o que eu quero. Ele era um teste de paciência, era como eu queria que ele fosse. Era difícil, era frustrante, mas quando você acertava, era, nossa, eu consegui. E tipo, eu demorei muito tempo pra eu falar, nossa, eu consegui um. Então eu consegui um e pensei, é possível. Eu fui muito teimoso em tudo que eu me propus a fazer, muito teimoso. Foi assim que aconteceu, foi assim que eu evoluí. Eu acho que é a vida que eu pedi, assim. Acho que eu cheguei aonde eu queria. Quer dizer, umas aulas de 16 anos chegou. De agora tem umas coisas ainda pra fazer. E aí, beleza? Tranquilo? Esse trabalho em negativo, ele aconteceu por um erro que aconteceu comigo. O meu celular, ele quebrou, o celular inverteu todo, ele ficou todo assim, foi um Samsung na época. E aí, na hora que eu vi aquilo, eu não sei porquê, eu pensei, acho que seria bacana pintar assim. E foi numa época que eu tava buscando não ter essas regras, tipo, de ir pro grafite sempre ter um padrão a se fazer. E aí eu pensei, pô, seria legal pintar assim. É realismo, afinal de contas. E depois eu fui descobrir que dava pra inverter. Na real, eu só queria pintar assim pra ver. Eu fiz o meu primeiro, e no primeiro eu me apaixonei, assim. Era uma coisa completamente diferente do que eu tava vendo, do que eu tava fazendo, uma linha completamente diferente. O Ashis, que tava fazendo aquele 3D, de ver uma parte com óculos. Comecei a estudar isso, me aprofundar muito mais sobre como surgiu, como aconteceu. E aí eu criei uma história em quadrinho sobre isso, e aí comecei a fazer, tipo, virei praticamente o personagem disso, que é o Crystal Boy. Um acaso de um celular quebrado que deu a técnica que eu consigo me sobressair hoje.
Eu gosto de ter esse lance das pessoas, tipo assim, olhar a tela e falar assim, nossa, que merda. E aí depois o universo, sabe? Ter aquela coisa de transformação, ter aquela coisa de, nossa, é assim que funciona. Tipo, eu revelei algo, eu descobri algo. Então se de repente você vê um trabalho meu na rua, é simples. Você pega aqui, entra no Instagram e vai ter um filtro chamado Mazola Effect, que é esse filtro aqui, ó, com esse símbolozinho. E aí, esse filtro faz o quê? Ele inverte as cores. E aí você pega, aponta pra obra e você revela ela. As cores que ela realmente é. Muitos grafiteiros falam que eu não sou grafiteiro, tá ligado? Já começa assim. Mas eu me considero um grafiteiro. Eu acho que eu sou um grafiteiro, sim. Apesar de ter um movimento histórico, eu acredito que o grafite ele seja algo que você quer fazer. É a atitude de pegar e ir pintar na rua. Independente de como você tá fazendo, se é com spray, se é com rolinho, a atitude de você pegar e pintar na rua é sua. É dessa maneira que o grafite soa pra mim. Ele soa como uma liberdade. Eu gosto que a pessoa entenda como é o processo daquele trabalho. Porque às vezes quando você tá pintando na rua, uma pessoa pode passar ali e não passar ali durante um mês, ou 2, ou nunca mais passar ali. Mas eu gosto também que tenha a pessoa que faça aquele trajeto e fala assim, nossa, eu vim ontem, tava assim. Ah, tô vindo hoje, tá assado. E ela vê o começo ao fim e pronto. Então nesse trampo aí eu tive que me esforçar bastante pra não ficar pra trás. Esses trampos espelhados dão um trabalho, o que importa é o resultado final. Que eu gostei bastante, tenho que admitir. Acho que foi o Rafa que me chamou. Eu lembro que ele falou assim, ô, quer fazer um trabalho com a Dionísio e tal. E eu fiquei assim, como assim? Tipo, trabalhar com vocês? Tal. Aí ele falou assim pra mim que tinha essa personalização pra fazer, tal, gostava do meu trabalho e tudo mais e queria que eu fizesse uns. E aí eu falei assim, e você confia em mim pra isso? Ele, confio, mano. E aí eu fiz, tal, e engraçado que desse trabalho, ele acabou adquirindo uma tela minha. Uma das minhas primeiras telas negativas o Rafael tem. Até brinco, né? Tipo, uma das minhas primeiras telas negativas a Dionísio tem, sabe? Sei lá, contra tudo e todos. Eu gosto de pensar que as armaduras elas são brilhantes para refletir o que vem de fora. E o que vem de fora não é muito importante porque é a parte que eu menos trabalho nas armaduras. O reflexo. Porque o que importa é o que tá na frente da tela, não o que tá assim. Sabe? O que tá vindo de fora. Mas os reflexos que vêm de fora nem sempre são os melhores. Então, é bom a gente ficar vestido com a armadura, sabe? Só por precaução. Isso também foi bonito, hein? E foi isso, galera. Eu acho que esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho de como foi chegar até aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algo do tipo, pode deixar nos comentários, dá um like. É isso aí, galera. Tamo junto e... Ficou bem sucinto? Eu achei que ficou bem sucinto. Sucinto. Sucinto é a palavra.